Muita gente guarda na memória a lembrança sobre as procissões, onde os devotos saem pelas ruas entoando cânticos, orações, carregando imagens, carregando flores, caminhando sobre tapetes que formam desenhos com serragens e palha, e nessas procissões, celebradas em diversas tradições em diferentes religiões, o objetivo é caminhar pela fé, pela devoção, num ato simbólico de levar consigo um pouco de sua fé, compartilhando com aqueles que também presenciam essa liturgia. A celebração das procissões é muito difundida no Brasil, tendo sido iniciada por volta de 1549, trazida ao nosso país pelos portugueses, especificamente pelos jesuítas, que celebraram o primeiro rito registrado com procissão na cidade de Salvador, Bahia. E apesar do Brasil ter recebido essa herança dos colonizadores da Península Ibérica, a prática das procissões remonta a uma época muito mais antiga, na Grécia e em Roma. Os romanos já celebravam as procissões durante especialmente os ludi, os jogos, ocasiões em que se festejavam determinadas divindades ou vitórias em guerras. Nessas ocasiões, as procissões seguiam uma hierarquia, onde o grupo que caminhava era composto por jovens, dançarinos, senadores, músicos, cavalheiros e carruagens. E essas procissões geralmente ocorriam antes dos jogos. Os romanos, por sua vez, já herdaram essa tradição dos gregos, que faziam procissões inicialmente de caráter teatral, dedicadas ao deus do vinho Dionísio. A prática era denominada ditirambo, onde as pessoas, geralmente atores, saíam com suas máscaras em danças e cortejos dedicadas ao deus do vinho. Buscando nos conectarmos a essa herança, a essa tradição, a esse legado, no piaganismo nós também celebramos como uma importante liturgia dentro do nosso contexto religioso. Mas o que é em si uma procissão? Essa palavra deriva do latim procedere, que significa proceder, caminhar, seguir adiante. E para nós, justamente, as procissões servem para levar adiante as bênçãos das divindades que são celebradas, levar adiante a nossa fé, caminhar junto com outras pessoas, compartilhando este momento de fé. Uma procissão é uma reunião de fiéis para louvar, para cantar, para celebrar, para confraternizar, mas para vivenciar simbolicamente essa jornada onde cada um busca caminhar rumo à divindade, à conexão com essa divindade e com as bênçãos que ela traz. Então, ao longo de uma procissão é estabelecido um percurso de onde sai e para onde vai. Isso também reflete as buscas que fazemos em nossa vida, onde sempre partimos de um ponto de origem e temos que vislumbrar onde queremos chegar para que todo esse trajeto seja feito de forma clara, objetiva, organizada. Outro objetivo de uma procissão é abençoar as pessoas que dela participam e os locais por onde ela passa. Alguns elementos são característicos de uma procissão e são utilizados em diversas tradições, inclusive na nossa. Para organizar uma procissão, é importante considerar os trajes, a indumentária, a imagem que será representada da divindade em questão que é celebrada, que geralmente ela é carregada em um suporte, que é denominado andor. Esse andor, que é carregado pelos devotos, ele é ornamentado com flores, com folhas e com diversos elementos que buscam transmitir essa beleza como forma de despertar, de encantar e possibilitar uma conexão do devoto com essa imagem, essa representação, que pode ser uma escultura, que pode ser um quadro. Outro elemento utilizado nas procissões são os estandartes, que são símbolos de fé, são materializações daquela conexão que se busca. Então elas representam
geralmente o lema, né, que se carrega representam a bandeira daquela comunidade, o brasão daquela comunidade, se representam símbolos ou a própria imagem da divindade que é celebrada naquela ocasião. Esses cortejos, eles são organizados de forma que reflita, né, a beleza do encontro com o sagrado, com o divino. Então tudo deve ser feito com muito capricho e com muita organização, inclusive o posicionamento das pessoas que vão caminhando. Então geralmente à frente vai a representação da divindade que é celebrada, por exemplo, um carro ou as pessoas carregando o andor com aquela imagem. Logo em seguida vão alguns fiéis que fazem parte diretamente da condução daquele culto. Em seguida vão outros fiéis acompanhados de um carro de som ou de uma banda, né? Geralmente o som ele fica do meio, né? Ou na frente ou no meio, que é justamente para ser escutado por todos. Aqueles louvores, aquelas orações, aqueles cânticos que conduzem os fiéis durante aquele cortejo. E como um legítimo ato litúrgico, é importante que cada fiel, que cada devoto esteja plenamente conectado àquele momento e que não se disperse. A dispersão durante a procissão reflete o distanciamento do sagrado, o distanciamento daquela busca, a dispersão realmente da mente. Então, o corpo, a caminhada, a forma como as pessoas estão dispostas naquele cortejo são um reflexo de como ela está caminhando para encontrar o seu sagrado. Se é uma caminhada sincronizada, organizada e que reflete essa beleza, isso também mostra, né, o capricho e a dedicação que aqueles fiéis, que aquelas pessoas têm na sua busca para encontrar o divino. Agora, se há uma caminhada totalmente desconexa, um vai para um lado, outro vai para o outro, um canta a letra de um jeito, outro canta a letra de um outro, significa falta de conexão, falta de comunhão e uma dispersão naquela jornada de fé. Então, é algo que tem se perdido bastante nas tradições politeístas do Brasil, inclusive nas tradições cristãs, que antes era muito mais comum ver essas procissões. Eu lembro quando eu era criança, me chamava muita atenção, né? Eu começava a escutar aqueles cânticos tradicionais, geralmente aquelas mulheres e senhoras mais velhas vinham cantando na frente, puxando a multidão, e atrás dela vinha muita gente carregando velas, e me chamava muita atenção, né? Aquela imensidão de chamas de velas e aquelas mulheres cantando com tanta fé e tanta dedicação, e tudo feito com muito capricho, né? Reflete essa dedicação que se tem ao sagrado. E em diversas tradições pagãs também se tinham essas tradições, né, onde os colégios sacerdotais, geralmente, que dedicavam cultos a divindades específicas, eles faziam esses cortejos, né? Hoje no hinduísmo a gente tem grandes procissões dedicadas a divindades, por exemplo, como Ganesha. Já na tradição amazônica a gente tem aí um dos maiores cortejos do mundo, que é o Círio de Nazaré, onde várias pessoas de diferentes credos vão e manifestam ali a sua devoção a essa face divina, né, que é Nossa Senhora de Nazaré, no caso. Em Portugal e na Espanha, nessa região da Península Ibérica, se tem muitos cortejos que ocorrem especialmente na Semana Santa. Em alguns países do leste europeu, exemplo da Polônia, se celebram esses cortejos onde os fiéis vão levando ramalhetes de flores, né, por onde passam. Então, independentemente da tradição, uma procissão é uma caminhada de fé, é uma jornada de fé, é um ato litúrgico de manifestação dessa fé, dessa crença e dessa busca por conexão com o divino. A procissão também pode ser entendida como um ato sacrificial, ou seja, uma entrega que se faz a uma divindade, um ato que se dedica
para nutrir a conexão com aquela divindade. E os propósitos de uma procissão vão desde agradecer aquela divindade, ao santo, ao encantado, até mesmo pedir uma bênção, uma graça, como por exemplo, nas épocas de seca, os sertanejos fazem procissões pedindo por chuvas. Ou pode pedir também por saúde, ou por cura, né? Ou por prosperidade para a comunidade, ou simplesmente para fortalecer os vínculos da comunidade com aquela divindade, com aquela figura sagrada, ou mesmo com a própria comunidade, porque é um momento também de confraternização entre todos que participam deste ato sagrado. E você já participou de uma procissão? Já observou? Tem curiosidade ou vontade de participar? Ou até mesmo tem vontade de organizar uma procissão junto à sua comunidade? É algo realmente que vale muito a pena. Espero que esse vídeo tenha servido para inspirar todos aqueles na prática deste ato sagrado, dessa liturgia, que é uma herança sagrada tão bonita na nossa cultura, né, brasileira, que também tem influência ibérica, que por sua vez tem influência romana, que tem influência grega. Então tem toda uma raiz muito grande, um legado, né, que vale a pena ser resgatado para o fortalecimento da nossa fé. Um abraço e que todos sejamos abençoados.